Shalom. Desejo a todos um Shabbat Shalom. Estamos agora às 22 horas e 35 minutos. Hoje foi um dia hiper corrido, né? Porque minha esposa está visitando seus pais, né? Está em Brasília. Eu tive que sair, preparar algum alimento, né? Para poder me alimentar amanhã, porque eu não acendo fogo, né? No Shabbat, para cozinhar, né? E tanta coisa, né? Escrever esse estudo e várias coisas. Até a lua tinha esquecido de fazer direito, né? O calendário, o Aldenor me lembrou. Mas vamos aí. Vamos fazer uma oração e vamos iniciar o estudo então. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento onde podemos estar falando a Tua palavra e prosseguindo com aquele estudo em que dia morreu Hamashiach. Nós estávamos com ele parado na parte 3 já há algumas semanas, mas hoje conseguimos compilar mais um pouquinho e vamos fazer a parte 4. Pedimos a Ti, Pai, que por intermédio de Yahushua Hamashiach sempre nos deixe em paz, tranquilos, mesmo no meio de toda a confusão que está ocorrendo nesse planeta. Peço isso também para todos os nossos irmãos espalhados em toda a face da terra, que assim seja. Bom, meus irmãos, em que dia morreu Hamashiach? É uma coisa simples, como eu sempre digo, mas vocês vão ver que a resposta final que nós vamos chegar aqui vai talvez fazer com que alguns, né, até fiquem bravos comigo, outros entenderão algo que não conheciam. Mas dando prosseguimento ao que nós tínhamos falado, né, na última gravação, né, na parte 3, nós falávamos justamente do retorno do povo Yehudim para Yehudá. E agora nós vamos falar sobre o impacto, né, que causou na cultura, na fé, na crença, na forma de ser Yehudim, esses 70 anos que eles passaram em Bavel. Quando o povo Yehudim, né, ou seja, os israelitas da tribo de Yehudá, de Judá, né, regressaram à terra de Yehudá e acabou encontrando pela região, né, uma mescla de povos, os samaritanos, que praticavam uma religião, né, com alguns pontos comuns com a forma que se vivia, né, no tempo em que o antigo Yashuru, né, o antigo, hoje conhecido como Israel, viviam, ou seja, baseados na lei de Moshe. Mas começou a haver muita hostilidade entre eles, né? Nós até vimos, né, que eles atrasaram por 13 anos, né, a construção do muro, a construção do templo, né? E aí houve uma divisão, né? Nós vemos lá o próprio Mashiach, né, falando de samaritanos, né? O povo Yehudim nem conversando com eles, né? Ou seja, houve uma divisão de cunho, né, de adoração que permanece até hoje, né? Então, o cativeiro em Babilônia e o regresso do povo Yehudim à terra de Yehudá, né, foram entendidos como um dos grandes atos centrais, vamos dizer assim, né, no drama da relação entre o Hu, né, de Ashuru, e o seu povo, que estava meio arrependido, vamos dizer. O caso do reino de Yehudá foi muito diferente, né, do destino, como nós sabemos, das 10 tribos e meias que formavam o reino de Ashuru ao norte, mais conhecido como Efraim. Tal como o antigo Yashuru tinha sido predeterminado, né, como povo para serem libertos da escravatura
no Egito antigo, né? Agora os Yarudins estavam predeterminados a serem punidos por Yahu usando o Império Neo-Babilônico. E mais uma vez libertos. Já estavam de volta a Jerusalém, né? E essa experiência, né, vamos dizer assim, coletiva, teve efeitos muito importantes, né, na sua cultura e no entendimento das leis, vontades e principalmente na forma de adoração a seu Hu e Yahu. Nós vemos que o exílio marcou profundamente o povo de Yashuru, né? Deixa eu até marcar aqui. Embora a sua duração fosse relativamente pequena, né? Foi de 587 a 538, 70 anos. Isso antes da Era Comum. Yashuru, a partir dali, não conheceria mais a independência. O Reino do Norte já havia desaparecido em 721 antes da Era Comum, com a destruição da capital Samaria. E a maior parte, né, dessa população dispersou-se entre outros povos dominados pela Assíria. O Reino do Sul também terminará, né, tragicamente, porque estava previsto, né, ele teria que durar até o nascimento de Hamashiach. Tanto que nós vemos que no ano 70 da Era Comum houve a destruição da capital, do templo, e também depois, em 135, com a Revolução, né, isso da Era Comum, aí foram proibidos, inclusive, de voltar, né, às suas terras, a Yahudá, né? Então, assim, os que partiram para o exílio, né, carregaram a imagem de uma cidade destruída e das instituições desfeitas, né? Isso na época que foram para a Babilônia. A experiência foi vivida pelos que saíram, né, como provação, castigo e reconhecimento da própria infidelidade à aliança com Yahu. Pouco a pouco foram retornando e retomando a confiança em Yahu, que pode salvar o seu povo e os conduzirá nesse novo êxodo, o êxodo, né, da volta a Sião. Conforme afirma Yahu, novamente devolverá a terra ao povo como a deu no passado. Isso nós encontramos em Ezequiel no capítulo 48. Bom, retornando à questão das mudanças radicais na cultura e na fé do povo Yarudim, né, ao retornar de Babilônia, né, veja, eu vou me ater ao que mais importa para o escopo desse estudo, tá? Nós temos que ver que, por exemplo, até os meses ganharam nomes. Inclusive um dos meses chamados Tammuz, que é o nome de um deus babilônio. Tá? Os meses nunca tiveram nomes, né? Segundo a Torá, segundo o Taná. Tá? O calendário ensinado na palavra de Yahu, que sempre foi norma, né, entre o povo Yashuru, ele foi alterado nesse retorno, né, por causa da convivência com os babilônios e também com o encontro com os samaritanos. Eu vou colocar aqui o link de um estudo, né, uma apostila, para vocês darem uma olhada nessa história toda mais profundamente. E tudo isso ocorreu para que se cumprisse uma profecia escrita pelo profeta Oséias. No seu livro está no capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus Shabbatot, e todas as suas festividades. Infelizmente, né, meus irmãos, principalmente os cristãos, entendem essa profecia de forma totalmente errônea, achando que significa o Eterno mudando a sua lei ou a retirando, não necessitando mais, né?
Mas como vimos já nesse estudo, o exílio babilônio serviu para que os Yarudins cumprissem os 70 Shabbatot da terra, que estavam a dever. Ou seja, retirou-os da terra, assim durante 70 anos a terra descansou. A profecia fala do mesmo tipo de atitude do nosso Hu e Yahu. Qual seria a melhor forma de retirar as festas, as luas novas, os Shabbatot e todas as festividades dos Yarudins? A resposta é simples. E nada tem a ver com mudança de lei. Para que os Yarudim não participassem mais as festas e todos os memoriais e as luas novas, bastava fazê-los mudarem e começarem a contar seus meses, ao invés de nas luas novas, nas luas crescentes, que chama-se crescente visível, entendem? Que era utilizado na Babilônia e outros povos. Porque aí eles começariam sempre errado. Então, tudo que eles fizessem, aos olhos de Yahu, estaria errado. Nós vamos falar apenas um pouco sobre essa questão de calendário para que quem esteja estudando com a gente possa conhecer um pouquinho para entender do que estamos falando. Conforme o parágrafo anterior, falamos sobre lua nova e crescente visível. Temos que entender que no calendário segundo a Torá, os meses se iniciam nas luas novas. Ou seja, quando existe a convergência, emparelhamento do Sol, aqui está o Sol, a Lua e a Terra. O que torna a Lua completamente invisível, com 0% de visibilidade. Ela é conhecida cientificamente como o ponto zero, ou o novo ciclo lunar. Ali se inicia, então, um novo ciclo lunar. Nesse momento, a parte da Lua que fica voltada para a Terra, porque está aqui o Sol, a Lua no meio e a Terra, então ela fica cobrindo o Sol. E isso faz com que nós não a vemos, porque ela fica totalmente obscura, por bloquear a luz solar nela. Do outro lado dela, ela estaria totalmente iluminada. Então ela fica totalmente obscurecida. Já a crescente visível é a primeira linha de luz, 3%, 4%, que aparece no céu, que pode ser percebida a olho nu, após ela ter minguado, após ela ter sumido. Nós temos que entender que a partir, o primeiro instante, a partir do alinhamento, já é Rodesh, lua nova. Diferentemente do avistar o crescente visível, que somente ocorre de 1 a 3 dias depois do ponto zero da Lua. O que ocorre? Que muitas vezes a convergência ocorre após o pôr do sol. Devemos então esperar pelo pôr do sol do dia seguinte, e aí ocorre o mês de 30 dias. Mas, como eu disse, isso não vem ao caso para esse estudo, apenas serve como informação para que entendam o que ocorreu no primeiro século, no dia em que Hamashiach foi assassinado no madeiro. Então, assim nós podemos entender o porquê da profecia de Oséias 2:11, e de que forma ela foi cumprida e permanece até os nossos dias, sendo cumprida. Nós vemos que até hoje os Yarudins, nossos irmãos, eles aguardam o crescente visível para iniciar os meses, os anos, tudo. Quer dizer, nem vou aqui colocar a confusão que eles fizeram de colocar ainda por cima o calendário do... Hillel inventou uma coisa, porque eles já não tinham mais terra para plantar, aí ficou como sendo o primeiro dia da primavera, aí a primeira lua crescente visível que eles veem, eles dizem que é o primeiro dia do ano, então está tudo atrapalhado, e é uma questão, por exemplo, esse mês aqui nós estamos seguindo, como sempre, o calendário lunisolar, eles estão um dia atrasados, é quase ali,
O que atrapalha toda a contagem deles é porque eles têm essa mania da semana contínua e guardam o Shabat no sábado gregoriano. Que, por incrível que pareça, esse mês aqui, o nosso Shabat lunisolar está caindo na sexta-feira ao pôr do sol até a sexta-feira do sábado gregoriano. Mas isso ocorre algumas vezes só. Acabando esse mês, já estaremos guardando, provavelmente, do sábado para o domingo, ou do domingo para a segunda, vai depender se tiver 29 ou 30 dias. Bom, assim eu encerro a parte de hoje e darei continuidade na parte 5, para que nós possamos chegar no ponto em que o estudo fala em que dia morreu Hamashiach. Ok? Então eu desejo a todos um Shabat de muita paz, um Shabat de muita reflexão, de estudo, de descanso, e que a paz de Yahushua Hamashiach seja sobre todos aqueles que a merecem, todos aqueles que são eleitos, todos aqueles que foram chamados e eleitos pelo próprio Hamashiach, chamados por Yahu. E desejo a todos uma boa noite, Laila Tov, né? Eu ainda vou agora renderizar e enviar para o YouTube esse estudo. Shalom, shalom. Beijo na testa e no coração. Fui.